Oi, Silvana. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Vamos lá então para mais um episódio de Emuná Podcast, onde a gente vai trazer algumas reflexões sobre fé, espiritualidade, conexão, como ficar online com Jesus. E Sim, aí, como que tu 24 horas. tá? Eu estou bem. Ontem a gente falou sobre a palavra de hoje, né? Que o Senhor tinha te dado, e hoje de manhã o Senhor já complementou comigo. Muito linda essa conexão. É muito lindo, é a Os rede, homens. né? A verdadeira rede social. Aham. Essa não cai nunca. Exatamente, essa conexão tá sempre ativa, né? Basta Sim, que a gente use ela. sim. Então vamos refletir um Ajeita a vida. pouquinho Uhum. em Gênesis 2. Olha, Gênesis 2 tem inúmeros desdobramentos aí para a gente refletir, né? Sim. O que é a primeira coisa que Deus falou comigo através dessa palavra, né? Quando eu comecei esse ano o estudo, tentando fazer um estudo mais cronológico mesmo, Aham. é algo que muitas vezes a gente não faz, né? Eu sempre vou, né, ali lendo os evangelhos, né, Sim. orando, vendo que palavra que o Senhor me dá, mas esse ano eu pensei, bom, quero explorar melhor Gênesis, e foi incrível, assim, porque por mais que eu já tivesse lido outras vezes, olhar com esse olhar intencional é como nas relações, né, quando a gente se dedica a conhecer algo, se revelam muitas coisas. E ali no Sim. versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, então, Deus fala, né? E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vai se desdobrando como Deus, ele cria o homem, né? Ele plantou um jardim, colocou o homem e aí, né, ele vai narrando que depois do solo vieram as plantas. Depois ele deu a plantação, então muitas vezes Deus, né, nos envia para algum lugar e a gente já espera chegar lá para colher, para ver a Uhum. plantação como que tá, aquele projeto, aquele sonho, mas é incrível como desde Gênesis, né, e depois a gente vai vendo através de outros homens da fé que primeiro Deus coloca o homem e depois ele coloca a planta para a colheita. Isso é lindo, porque aponta para a cocriação, né? Deus quer que nós sejamos participantes da criação dele. Tanto que Muito antes, bom. depois, agora eu não estou com a palavra aberta aqui, mas ele chama a dar nomes aos animais. É lindo isso. Então, olha só, eu nunca tinha prestado Exato. atenção nisso. Está falando agora das plantas. Então, as plantas vieram a existir depois que o homem pisou naquele local. Então, como co-criador, né? Olha que lindo. Deus quer que a gente participe da criação. Sim, Deus ainda não havia feito chover, né? O que Sim. eu pude entender é como se o solo ele irrigasse, né, o que ele já havia plantado no jardim, mas ainda não havia feito chuva. Então, portanto, ele não tinha feito as plantas mais comestíveis, né? Que os cereais, enfim. E aí, Uhum. primeiro ele coloca o homem. Isso é muito lindo, né? E às vezes a gente Muito quer, lindo. nossa, eu quero iniciar aí um projeto, mas eu quero Com chegar tudo lá e bonito. ver como é que tá, com tudo bonito, tudo pronto. É. Sei. A gente compra o quadrinho antes de ter o cliente. Exatamente. A gente primeiro transborda e depois tem o quadrinho, tem a decoração, tem, né? É. E tu estava falando que Deus te trouxe O uma que o senhor palavra me ali falou hoje de sobre. manhã, Uhum. sim, o que o senhor me falou hoje de manhã, eu comecei a pensar, Deus, eu li uma vez, li outra, aí quando eu digo, pá, Deus, me faz entender mais profundamente isso aqui, pronto, online, né? Aí ele me disse, ele me disse assim, que a árvore do bem e do mal é a árvore da morte. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que interessante, porque aqui a Terra, né, quando nós fomos expulsos do jardim, né, essa representação adâmica que foi expulsa do jardim, nós passamos então a não pertencer mais a essa parte especial protegida que Deus criou, mas nós passamos a ter a outro espaço, o outro espaço com o conhecimento da vida e da morte. Se eu, da vida do bem e da vida, né, do bem e do mal. E então seria a Sim. árvore da morte, a árvore do bem e do mal.
E então, esse campo que nós trabalhamos hoje, né, é um campo de dualidade, de dois lados, de duas versões, de bipolaridade, né? Então, é um campo diferente da alegria, do amor, onde realmente reinaria só o Espírito Santo de Deus, né? Porque o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quando a gente sai, então, desse jardim protegido onde estava o Espírito de Deus, tem outro Espírito, né? Que é o Espírito da morte. E hoje, então, a gente precisaria, no jardim da árvore da vida. E hoje a gente precisa de outra árvore, que não é uma árvore, é Jesus, né? Jesus é a própria árvore da vida, né? Sim. Então, muito lindo, né? Então nós saímos do jardim, mas nós temos ainda a árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Senhor Jesus, nós necessitamos dele, porque antes a gente precisaria, nós não éramos eternos, né? Nós éramos feitos do pó, então nós nos tornaríamos eternos por comer o fruto da árvore da vida todos os dias no Jardim do Éden. Olha que linda analogia, gente. É e agora, muito lindo. A gente saiu desse jardim e para nós vivermos eternamente, nós não temos mais uma árvore, nós temos Jesus. Jesus hoje é a nossa árvore da vida, que nós precisamos comer diariamente. Ele é o pão da vida, ele é a árvore da vida. Ele nos torna eternos, né? Exatamente. Até me fez lembrar de uma música, de um louvor que fala, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim, né? Então, essa árvore da vida, ela vem habitar através, né, do sacrifício de Jesus na nossa vida. E por mais que a gente viva num mundo onde há essa dualidade, né, como tu trouxe ali, o bem e o mal, a morte, a dor, que isso a gente não vai ter lá na eternidade, a gente não vai ter isso com o Cristo. Não. Mas isso que a gente vive, a gente pode vencer tudo isso através de Cristo, né? Porque todos os dias nós vamos enfrentar o fruto do bem e do mal, né? Tá aí o que a gente está vivendo, né? Mas acompanhando olha, da aí Ucrânia. Desculpa, Angélica, mas olha só o que o senhor me mostrou também. É uma posição, tá? Quando a gente sai do jardim, a gente fica exposto, então, à árvore do bem e do mal, na dualidade, nas duas versões, né? Na bipolaridade, nos dois lados. Mas a vida continua sendo uma só. Então, nós podemos acessar um estado mental, uma posição única, um pensamento único em Deus. E essa é uma posição adequada. A mente firme na palavra de Deus, uma só mente e não a dualidade. Então, quanto menos a gente cogitar das coisas que são ruins, vamos dizer que não são contra a vida, mais nós estamos em Jesus, mais nós estamos no Jardim do Éden. É como se a gente pudesse reproduzir internamente o Jardim do Éden na nossa mente. Muito bom, é isso mesmo. E quando tu fala em cogitar, eu acho que é algo bem interessante da gente trazer para reflexão. Não significa negar. A gente não tem como negar o que está acontecendo, a guerra Rússia e Ucrânia. Mas é não viver por isso. Nós não vivemos por isso que está escrito, né? O justo viverá pela fé. Nós vivemos por Cristo. Sim. É Cristo quem vive em nós. Então, esse cultivo diário é como as plantinhas, né? Eu estava observando que tem algumas plantas em casa que eu comecei a cultivar, acho que como muitas pessoas na pandemia. E tem algumas que se elas não recebem água diária, elas já começam a murchar. Então, imagina como somos nós, né? Sem a palavra, sem o pão diário, como tu disse, sem essa dose de relacionamento diário com Cristo. Lindo demais. É muito lindo. Demais. Então, essa mente firme, né? Não negando o mal, né? Mas não cogitando dele. Então, quando a gente fica e se a gente está realmente programando ou a gente está colocando na mente o mau resultado? Então, nós precisamos sempre ficar nesse, vamos dizer, porque o anjo fiel cercava, o próprio Espírito de Deus cercava o Jardim do Éden, né? Então, hoje a gente pode ter o Espírito Santo também conversando conosco e dizendo, Deus... Tá vacilando no pensamento. Porque é diferente tu olhar para os dois lados da rua para atravessar e viver pensando nos atropelamentos e nas estatísticas, e quantas mortes, quantas baixas deram no HPS,
né? Entende? Exato, sim. Eu fiquei pensando sobre isso que tu trouxe, que é, por exemplo, né? Todo mundo já sabe que ficar pensando num problema não vai fazer com que a gente resolva o problema. Mas é muito difícil não pensar no problema, porque isso, né, gera sintomas de ansiedade, a nossa mente ela tende a buscar uma solução. E como é simples e ao mesmo tempo muito desafiador pegar aquele problema, né, ou essa dor, essa parte ruim, como tu trouxe, e entregar para Jesus. Claro, Olha, essa é a Jesus, árvore da eu vida. apresento Esse é o tudo fruto. isso aqui para ti e isso não vai ser o que vai guiar minha mente. Não, eu não estou negando essa situação, mas eu entrego ela para ti, entrego para quem pode resolver, né? Porque se nós pudéssemos resolver todos os problemas, a gente viveria totalmente conseguiria viver o jardim aqui, né? E não em nós. A gente pode, fortalecido pelo fruto da árvore da vida, fortalecido pelo fruto do Espírito Santo, né? Volto, amor, alegria, paz, os 9 características, a gente pode resolver qualquer problema. No poder e na força de Deus, a gente pode resolver qualquer problema. Não pensando nas agruras dele, mas pensando nas possibilidades de solução. E é isso que a ciência também fala. A ciência diz que para resolver um problema, leia bem o enunciado, veja bem as características e depois deixa a tua mente trabalhar e veja o que tu pode fazer neste momento. Isso é resolução, estratégia de resolução de problemas na ciência. Sim, não e isso tem muito a ver, Sil, com aquilo que está lá no versículo 21 do capítulo 2, onde, quando Deus faz a mulher, e é incrível, né, porque ele via, assim, que tu vê como Deus, ele estava ali, né, fazendo o homem participar, vendo com o que ele se satisfazia, como que ele se sentia completo, então, provavelmente ele se sentia muito alegre com as plantas, com os animais, mas observando ali outros animais, ele sentia que precisava, né, de algo a mais. E Deus, em conexão, né, online ali o tempo todo, foi lá então pensou, vou criar para ele uma companheira. E em que momento que Deus dá a companheira para Adão? No descanso. Deus poderia, vamos lá, né? Deus é Deus. Ele poderia vir aqui, Abraão. Do jardim. Exato, olha, como vamos conversar prêmio. Aqui, colocar a mão ali, tirar uma costela sem dor, porque Deus pode qualquer coisa. Não, ele fez isso no descanso, e eu acredito que é para nos trazer essa reflexão, que é no descanso que Deus nos dá as bênçãos. Não é quando nós estamos desesperados pela nossa própria mente ou nosso próprio braço, né? Deus, ele não... Desde o começo, ele... Oi? O psicodrama fala em campo tenso, né? Campo tenso não é criativo. E cerebralmente também, quando tu estás ansioso, a vascularização, a quantidade de sangue na parte resolutiva de problemas, que é o teu córtex pré-frontal, ele diminui. Sim. Tanto então, que tá lá a arritmia, né, a sudorese, todos os sintomas, porque o corpo ele tá em fuga, o teu corpo tá querendo fugir. Tu vê que até nosso corpo é tão perfeito que Deus te deixou assim, ó. Vou deixar uns sintomas para mostrar que que não é a saída. Deus tá mandando uma mensagem, eu costumo dizer até no meu trabalho para os meus clientes. Olha só, quando tá um sintoma de ansiedade, dá uma arritmia, uma sudorese, uma angústia, um aperto no peito, atende a ligação. Teu corpo é perfeito, ele tá te fazendo uma chamada dizendo, olha só, sistema sobrecarregado. Sistema sobrecarregado. Aí tu reflete, o que tá me sobrecarregando? Faz ali um exercício de respiração, cria uma imagem e entrega isso que tá te sobrecarregando para Jesus. Entrega para quem pode resolver, aquele que venceu o mundo e todas as dores e todas as aflições. Mas não, nós queremos muitas vezes estar no controle, né? E aí a gente não entra no descanso e depois não recebe as bênçãos. Exatamente. Porque a gente fica contaminado pela árvore do bem e do mal. Sim. Tudo isso fecha. Nós precisamos do fruto, o fruto diário. É o fruto da árvore da vida que nos dá a vida eterna e a vida aqui resolutiva e em paz e com amor, com alegria, né? Muito bom. E a vida da morte é a vida do bem e do mal. É quando tu começa a ponderar uma balança, botar de um lado uma coisa, do lado da outra, porque a palavra toda aponta para isso. Cogita do bem,
pensa o bem, aquilo que deve estar na tua cabeça é o que é bom, puro, agradável, de boa fama, se o louvor existe. Deus Sim. dá a direção, a bússola, a palavra de Deus é uma bússola para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso. Exato. E eu acho que para a gente encerrar, Silvana, uma reflexão sobre tudo isso, que eu acho muito lindo, né? Às vezes eu fico, né, pelo menos agora, nesse momento que eu tô aqui gravando, conversando contigo, eu tô com uma paisagem bem, bem bonita de árvores, alguns cavalos aqui, eu tô vendo, eu fico às vezes um tempão assim admirando e pensando, cara, como é que Deus pensou, vou fazer uma samambaia, vou fazer uma orquídea. Como é que ele fez toda essa beleza? E eu acho que um convite para todos que estão nos ouvindo é pensar que esse espírito que criou o mundo, né? Fala ali, né, que Jesus é o verbo da criação, ele habita dentro de nós. Olha que loucura quando tu olha para aquilo de, né, quantas pessoas vão para os cânions, para as cachoeiras, para o mar, enfim, admirar e usufruir da natureza, e a gente fica assim, nossa, que lugar lindo, que incrível. Imagina que esse espírito que criou tudo isso, ele habita dentro de nós. Deus nos deu esse privilégio de ser co-criador, então que todos possam hoje, né, encontrar algo aí da natureza, algo que tu aprecia, tirar um momento para apreciar e contemplar, né, esse amor de Deus em nos fazer participantes. E assim, Angélica, apreciar inclusive uns aos outros, né? Porque sim, imagina, escutando o nosso primeiro podcast, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, né? Então, que se Deus vive dentro de nós, o Espírito de Deus está em nós, como que nós podemos apreciar o outro? Não muito só bom. Apreciar os cavalos e as árvores e samambaias, mas também apreciar o outro, né? Sim. Às vezes o outro é conhecido porque ele não apreciou suficientemente, ou sei lá, por quais motivos, né? São N motivos e fatores, mas a gente possa apreciar o outro, que a gente tenha a alegria, assim mesmo, porque hoje as pessoas estão até com maior facilidade, infelizmente, adoecidamente, amando seus bichinhos, mas com pouca vontade, com pouco entusiasmo para amar o seu cônjuge, o seu filho, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. Sim. Muito bom, exatamente. E amar e apreciar o outro é entender que esse outro, né, separar o pecado do pecador, apreciar, né, a criação ali, o Filho de Deus, a essência. Muito sim. Bom. Vamos orar, então? Vamos orar. Querido Senhor, que a nossa mente seja limpa. Ela não é depósito de lixo de Satanás, que nós larguemos completamente a árvore do bem e do mal, não a negando, mas nos ocupando 80%, 90% do tempo com a árvore da vida. Amém. No nome de Jesus, sejamos capacitados, expulsando todo pensamento, toda imagem, todo raciocínio, todo princípio, toda conclusão, estrutura de pensamento que não se ajuste à tua palavra, na tua Amém. força de ser. Amém, Senhor, eu oro por cada um que está ouvindo aqui, que sim, por perseverança, disciplina, persistência em comer o pão diário, assim como nós nos disciplinamos um dia a fazer as nossas higienes, a alimentar o nosso corpo, que nós possamos nos disciplinar e buscar esse pão diário, buscar essa árvore da vida, como a Silvana nos trouxe hoje, Senhor. Que todos possam se alimentar para que possam desfrutar dessa alegria, dessa paz que excede todo entendimento, e que todos nós possamos ser ativados na nossa criatividade, que nós nos percebamos como co-criadores, que nós saibamos que nós temos o espírito da criação habitando dentro de nós e que nós possamos trazer ele à tona no nosso trabalho, nas nossas relações, nos nossos conflitos diários, dando novas respostas para a vida. Em nome de Jesus, amém. Na unção do Espírito Santo, amém. Amém. Muito bom, sempre um prazer, muito bom, Silvana, sempre aprendo muito contigo. Eu também contigo. Que delícia poder fazer isso e compartilhar com as pessoas, né? Sim, muito bom. Ideia divina foi essa, né? Glória a Deus. Exato, é a criatividade do Espírito. Então, sim. Até a próxima. Até se tu curtiu, compartilha aí, manda para alguém que
Tu acredita que está precisando dessa palavra e que possamos crescer juntos. Sim, um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima. Beijo.